Olá! Hoje vou mostrar-vos um pouco da minha viagem a Amsterdão, uma das cidades mais bonitas e diferentes que já visitei. Ladies and gentlemen, we're approaching the airport of Amsterdam, so please check if your seatbelt is secure. Depois de aterrar em Amsterdão, segui para a estação Amsterdam Central, o principal ponto de ligação da cidade. Foi daqui que apanhei o comboio em direção ao centro. Depois de sair da Amsterdam Central, a primeira coisa que chamou a minha atenção foram as famosas casas de Amsterdão, com suas fachadas estreitas e coloridas, alinhadas ao longo dos canais, pareciam saídas de um postal. Imagina, eu quando vi essas fiquei tipo... Parecem umas cenas, parecem um presente embrulhado assim com caixas, depois colocaram essas ceninhas, esses desenhos nas janelas. Nossa, incrível. Essas caixas são muito bonitas. Eu só via isso na internet e quando eu fui lá ver, pessoalmente eu fiquei apaixonada. Mas outra coisa que me chamou a atenção imediatamente foi a quantidade de bicicletas. Parecia que toda a gente se deslocava de bicicleta. Havia ciclista por todo o lado, de todas as idades, e rapidamente percebi que este é um dos principais meios de transporte em Amsterdão. Os canais são o coração de Amsterdão e estão por toda a parte, literalmente. Passear por essas margens foi uma das partes mais especiais da minha viagem. Mais e mais bicicletas. O mais engraçado é que muitos cruzamentos de bicicletas têm os seus próprios semáforos. Isso aí mesmo! Cheguei a ver dezenas de ciclistas parados à espera da luz verde, tal como acontece aos carros. Foi aí que percebi o quanto a bicicleta faz parte da vida cotidiana em Amsterdão. Não é apenas uma forma de lazer, é mesmo um dos principais meios de transporte. A quantidade de pontes nesse lugar é surreal. Praticamente sempre que saía para passear, acabava por passar por uma ponte ou caminhar junto à água. Acreditam? Nesta parte do passeio, parei alguns minutos para apreciar a vista. Depois decidi simplesmente caminhar sem rumo nenhum. Deixei o telemóvel a gravar e fui explorando as ruas à volta. Definitivamente foi uma das melhores formas de conhecer Amsterdão. Passeando calmamente entre os canais e admirando a arquitetura das casas. Elas são tão lindas, tão alinhadinhas. Vocês, viajar acompanhado tem o seu encanto, mas viajar sozinho tem algo especial totalmente. Quando estamos sozinhos, aprendemos a confiar em nós próprios, sabem? A tomar decisões, a apreciar cada momento de uma forma diferente. Foi precisamente isso que senti. Durante o passeio, também passei por um mercado cheio de flores, uma das imagens típicas de lá. Mesmo não sendo a época das tulipas, encontrei muitas flores de tulipas artificiais. Obviamente que eu gostava muito de ter visitado o campo das tulipas, mas infelizmente não tinha lá nada, era um campo totalmente seco porque não era época. Ainda assim, foi uma experiência bonita poder caminhar por ali, ver as cores e sentir um pouco dessa tradição tão ligada aos Países Baixos. Aqui já estava cheia de fome, porque eu saí do hotel muito cedo. Então, dei uma parada em frente ao mercado das flores. Enquanto eu tomava meu English breakfast, eu estava de cara com o mercado das flores. Então, eu enchi a pança para bater perna. Aqui eu estava no meu habitat natural. Vejam lá essas flores lindas, 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 lindas. Eu queria fazer foto com todas elas. Tão lindas, lindas e fresquinhas.
Vocês têm se perguntado como é que eu faço as minhas fotos durante as minhas viagens. Eu simplesmente peço a um turista qualquer: "Can you take a picture of me?" E nunca dá euro. Me fazem fotos e ainda de bonito e me dão vídeos. Continuei a explorar e fui conhecer o famoso Parque das Bicicletas. Foi impressionante, é tanta bicicleta. E se tu quiseres andar, dar um passeio pela cidade de bicicleta, pode alugar ali também. Também passei por alguns lugares mais comentados nas redes sociais, incluindo esse ponto que viralizou no TikTok. Foi interessante ver de perto lugares que eu só via em vídeos. E claro, não podia faltar provar a comida local. Experimentei as famosas batatas fritas, um daqueles momentos simples que também fazem parte da experiência de viagem. Uma das coisas que queria muito viver era o pôr do sol enquanto fazia o passeio de barco pelos canais. But also kind of boring, so this Jack guy, he started to visit the pubs in his neighborhood. And Jack did it that often, and he liked it that much that Jack became an alcoholic. And since then, it was Foi um momento muito especial, ver a luz a mudar e a cidade a ficar ainda mais bonita e as casas e pontes refletidas na água. Surreal. for 300 years part of the sea channel. And do I have Americans aboard? Yeah? Well, I always love to say that this bridge is older than your country. So welcome to the Heeren Club, the gentlemen's club. The first building is at the right hand side. These are normal sized Amsterdam houses because a few days a year. Às vezes, são estes momentos simples, sabem, que acabam por ser os mais marcantes de uma viagem. E de noite, a cidade tem outra vibe. E essas casas, eu chamo essas casas de caixinhas por serem quadradas. Olha as casas sendo refletidas na água. Muito giro. E o mais engraçado é que até essa hora da noite, havia turistas em todo lugar, a fazer o mesmo que eu. E já era outro dia, fui tomar um pequeno almoço num café, com uma vibe, com uma atmosfera muito boa. Esse dia era dia de visitar um museu. E eu fui caminhando até o Museu de Van Gogh. Quando cheguei, havia uma fila grande, mas decidi esperar porque era uma oportunidade única e porque eu já tinha bilhete pago, né? O Van Gogh foi um dos maiores pintores da história. O mais impressionante é que durante a sua vida não teve o reconhecimento que merecia e só se tornou mundialmente famoso depois da sua morte. Veja só que interessante. Este museu é muito grande. E aqui dentro não só existem obras do Van Gogh, mas sim de outros pintores também. Então, eu não pude capturar tudo no vídeo, porque era muita coisa, eram muitos andares, era muita coisa para ver, então só capturei o básico. Se tiverem curiosidade de saber mais sobre ele, é só procurar na internet, que vocês vão ter todas as informações lá. A história dele é muito interessante. E uma das obras mais famosas dele é a Noite Estrelada. E tem gerações de tantas outras. E depois fui à casa da Anne Frank, eu já tinha dado aqui spoiler. Durante a minha passagem para Amsterdã, também reparei em dois lados muito conhecidos da cidade, os famosos coffee shops e o Red Light District. Então, os coffee shops não é tipo um café qualquer. Então, os coffee shops fazem parte da cultura de Amsterdã e são conhecidos por permitir a venda de cannabis dentro de regras específicas. O Red Light District é uma das zonas mais famosas e antigas da história de Amsterdã. É um lugar conhecido pelas suas luzes vermelhas, pelas montras e pela estar ligada ao trabalho sexual. Isso mesmo, lá o trabalho sexual e cannabis são legalizados. Claro, dentro dele tem algumas normas para que isso aconteça. Haja liberdade, né? As prostitutas lá, ou as trabalhadoras sexuais, assim que é, pagam até impostos. Viajar é uma forma de descobrir o mundo, mas também de nos descobrirmos a nós próprios. Cada viagem deixa uma história e esta foi mais uma que vou levar comigo. Quero agradecer desde já a todos vocês que acompanharam este vídeo e que estiveram comigo nessa viagem, mesmo que atrás da tela. Até a próxima aventura! Tchau!